Boa noite, muito boa noite, tudo bom? Muito obrigada por estar presente em pleno sábado à noite, comecinho da noite, para ouvir mais um pouquinho sobre autismo. Vamos aqui esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Na live passada, que foi essa semana, a gente começou falando sobre algumas características do autismo, né? Algumas características do TEA, alguns direitos. A gente conversou também sobre algumas famílias, né? Que tem uma família que tem um filho com transtorno. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso e a gente ficou de dar continuidade hoje sobre os níveis de TEA, né? Os níveis do transtorno. A gente também ficou de falar mais um pouquinho sobre a diferença do Asperger para o TEA. Na live passada também a gente explicou, né, o porquê do Asperger haver saído do CID, ter sido todo englobado no TEA, né, no transtorno do espectro do autismo. A gente entendeu o motivo. Na minha opinião, isso foi simplesmente maravilhoso, né? Só trouxe benefício para quem é Asperger, né? E as características deles não vão mudar, né? Deixar de ser chamado de Asperger para ser chamado de autista, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre os níveis de TEA. São 3 níveis considerados pela ciência: leve, moderado e severo. A diferença vai estar na quantidade de prejuízo e na intensidade desse prejuízo. Nós já vimos que toda pessoa, né, para ser laudada com TEA, tem que ter um prejuízo na interação social, na comunicação social, tá? Então, existem algumas normas para que seja diagnosticado como TEA, né? Lembrando que é feita uma avaliação pelo psiquiatra, pelo neuropediatra. Boa noite a quem está entrando agora. Obrigada pela presença. Então, é feito toda uma avaliação, certo? Uma avaliação que é um pouquinho diferente da avaliação feita pela psicopedagogia, tá? E aí eu vou explicar daqui a pouco a diferença entre essas avaliações. Vamos aqui entender os níveis de TEA, tá? O nível 1, que é o nível leve, tem uma dificuldade na relação social com o outro, né? Com as outras pessoas, não consegue ter aquela comunicação como seus pares têm. Tem muito pouco interesse em interagir. Não faz muita questão de estar rodeado de amigos, estar presente com os outros. Costumam apresentar algumas respostas atípicas, algumas respostas diferentes. E isso acaba causando um insucesso social. Geralmente apresenta uma dificuldade na troca de atividades e tem também dificuldade no planejamento e na organização. Boa noite! Tem também dificuldade na organização e no planejamento. Então, assim, normalmente, tá? Quando a gente fala sobre TEA, a gente nunca pode fechar. A gente nunca pode dizer assim, todo TEA faz isso, todo TEA tem essa característica. A gente não pode. E por quê? O próprio nome já explica, espectro. Então, há uma variedade de características que varia de pessoa para pessoa. E mesmo que essas características sejam iguais, há alguma coisa diferente. Ou a intensidade, ou o modo como aquela criança tá aplicando aquela característica, como, por exemplo, as estereotipias, tá certo? Então, tem alguma coisa diferente. Então, a gente não pode taxar. Só que como a gente precisa estudar no geral, a gente acaba encontrando características comuns, tá? E quando a gente fala sobre TEA leve, quando a gente faz essas denominações, é baseado justamente nessas características em comum,
tá? Então você pode sim encontrar uma criança que tenha TEA leve, que interaja bem, tenha problema na comunicação, mas já não tenha na socialização. Mas, Samira, você não disse que tem pouco interesse em interagir, que a pessoa não tem dificuldade na interação? Disse, mas eu também disse que não é regra, tá certo? Tudo vai depender da área cerebral que mais sofreu prejuízo, tá bom? Então, é sempre importante a gente ter isso como foco de observação. Alguns pais, e eu não acho isso errado, quer comparar o seu filho com outro. Por quê? Porque quer ter ideia das características do seu filho. Quer saber realmente se seu filho tem TEA, quer saber realmente se aquelas características são características de quem tem TEA ou de uma criança que de repente tem outro transtorno, ou de repente é o que nós costumamos dizer, é uma criança traquina, danada e tal. O que eu costumo falar sobre a questão das comparações? Existe a comparação benéfica e existe a comparação maléfica. Comparação benéfica é aquela que você só observa. Você fica olhando quais são as características do seu filho, porque a gente sempre tem ideia do que a criança já deveria fazer naquela idade, ou que a criança não deveria mais fazer naquela idade. Socialmente, a gente já tem aquilo, né, intrínseco. Então, a gente sabe mais ou menos com que idade a criança começa a falar, com que idade a criança começa a engatinhar. A gente sabe, por exemplo, que a criança, ao ser amamentada, costuma acariciar o rosto da mãe, o seio da mãe. Quando a gente fala o nome da criança, ela costuma, né, desviar o rosto, não apenas o olhar, mas o rosto também, em direção ao som. Então, existem características que praticamente todo mundo sabe. E a gente acaba se baseando nessas características para observar os nossos filhos. Então, quando os nossos filhos apresentam características diferentes dessa, a gente começa a fazer uma comparação interna, mental. Opa, o meu filho mais velho fazia. Por que que esse não está fazendo? Meu filho mais velho não chorava desse jeito. Quando eu toco em fulano, ele chora. É estranho, porque eu quero dar carinho e ele não aceita o meu carinho, né? O meu sobrinho aceita. Eu passo muito tempo com o meu sobrinho no colo. Então, esse tipo de comparação, na minha opinião, é benéfica. Desde que você utilize para você. Você guarde para você. Claro, você pode compartilhar com seu esposo, com a sua mãe, com alguém com quem você costuma compartilhar ideias. Mas para vocês dois. Para vocês duas. E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar um acompanhamento médico. Você vai ao pediatra, né? Você tem as avaliações regulares. Você vai lá e você comenta. Olha, eu observo isso no meu filho. E aí eu lembro que no meu filho mais velho não acontecia. Eu lembro que com o meu filho mais velho acontecia. Eu lembro que com o meu sobrinho acontecia de tal modo. Então você vai compartilhar com o médico a comparação que você fez. Benéfico, porque isso vai ajudar o médico a suspeitar de um transtorno ou não. Qual é a comparação maléfica? É quando a criança já está um pouquinho maior e você fica, ei, nessa idade o teu irmão já calçava a meia direitinho, por que tu não calça? Na tua idade, o teu irmão já calçava o sapato, ele não errava mais os lados não. Por que você está errando? Na tua idade, o teu irmão já sabia somar, por que tu não sabe? Então, essa é a comparação maléfica, tá? É a comparação que você expõe verbalmente para a criança que ela é inferior à outra. Você está deixando isso totalmente claro, por mais que não seja a sua intenção. Por mais que você tenha a intenção de mostrar para o seu filho que ele é capaz de fazer algo melhor, não é desse modo que se deve agir. Então, ao fazer essa comparação verbal, e a gente percebe até pelo tom de voz que a gente usa. A gente não usa o tom de voz que eu estou usando aqui agora. A gente utiliza um tom de voz mais agressivo, tá? E isso é natural, tá? É da nossa natureza. E quando eu falo que é natural, eu não estou dizendo que é correto, tá? Eu estou dizendo que é natural.
Tô dizendo que vem da nossa natureza, do nosso ímpeto, tá? Então, essa é a comparação ruim. Não compare o seu filho com o filho de ninguém, independente do seu filho ser típico ou atípico, porque a ciência já provou que toda criança tem o seu tempo, toda criança tem o seu modo de aprendizagem, tem o seu modo de agir, tem o seu temperamento, tem o seu caráter. Gente, a gente não pode querer que um filho seja igual ao outro, porque não é. Por mais que a sua gestação tenha sido semelhante, é o mesmo pai, é a mesma mãe, tá recebendo a mesma disciplina, mas eles são diferentes, tá certo? Então, nada de fazer comparação. Samira, mas eu quero que o meu filho calce o sapato direitinho. Pois ensine, mostre pra ele, mas mostre de forma positiva, mostre de forma carinhosa. Meu amor, não é... Olha só, deixa a mãe te ensinar como é que é. Tá vendo aqui? Esse aqui é o lado esquerdo. Esse é o pé esquerdo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calçar. Vamos ver se dá certo? Calça lá o teu filho. Olha aí, deu certo! Então, é assim que funciona. Sobrou o quê? O lado direito. Então, o lado direito vai ficar com o pé que sobrou. Qual é o pé que sobrou? Direito. Vamos ver se dá certo? Aê, deu certo! Então agora o meu amor já sabe como é que se calça, não sabe? Então pronto, da próxima vez você faz sozinho e eu tenho certeza que você vai acertar. Gente, você tá ensinando o seu filho de forma alegre, de forma espontânea, você tá dando responsabilidade a ele indiretamente, né? Porque quando você diz, da próxima vez você acerta, então você tá dando responsabilidade a ele, tá? E ele vai ficar na expectativa de acertar. E você vai fazer isso sem cobrança, tá? Então isso serve tanto para criança típica quanto atípica. Outra coisa que você precisa entender, antes de eu passar para o nível médio do TEA, é que você pode encontrar uma criança com TEA que seja simplesmente maravilhosa em matemática, que faça cálculo que você, para fazer, tem dificuldade, mas ele não consiga se vestir. Ele não consegue vestir uma camisa sozinho, tá? Então isso pode acontecer. E aí você diz, não, isso é sem vergonhice, não. Não tá fazendo porque não quer. É não, gente. É porque há um prejuízo, tá certo? Essa parte do comportamento do dia a dia foi prejudicada, tá? Algum gene sofreu uma transformação e causou esse prejuízo. Então você precisa entender que ele vai ser muito bom em algo e vai ter prejuízo em outro, tá certo? Você vai ter que entender que uma criança com TEA não vai suprir a todas as tuas expectativas. Por isso que eu fiz uma postagem sobre luto, tá? Pela morte das expectativas. E você como pai, você como mãe, você precisa superar isso e entender que o seu filho tem TEA, mas o seu filho é cheio de potencial. E o que é que a gente tem que fazer? Procurar especialistas para nos ajudar a encontrar toda essa potencialidade. E procurar especialistas para transformar os comportamentos socialmente não aceitos em comportamentos aceitos, tá? É isso que a gente vai fazer. E a gente vai reforçar todo o trabalho feito pela equipe multidisciplinar dentro de casa, tá? Eu até disse que ia gravar e vou uma live ou um vídeo com alguns jogos, né, com algumas atividades lúdicas que a gente pode fazer dentro de casa, com material que a gente tem de forma barata e que a gente possa ajudar nesse desenvolvimento dos nossos filhos, tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho do TEA médio, tá? Ou moderado. Vai apresentar um nível um pouquinho mais grave na deficiência das relações sociais. Enquanto que o TEA leve vai ter um prejuízo social X, o médio vai ter 2x, tá? Então, essa parte da interação já vai ser mais prejudicada. Ele já vai ter mais dificuldade de interagir, já vai ter mais dificuldade em entender, já vai ter mais dificuldade em aceitar a rotina, tá? Nesse nível, a gente já encontra TEA não verbal, tá? Porque nós temos TEA verbal e temos o não verbal. Então, no nível médio, nós já encontramos um TEA não verbal,
tá? E aí, como é que você vai auxiliar o seu filho? Apontando, tá? Existem técnicas que a gente faz na clínica e que você pode fazer em casa que vai auxiliar o seu filho a falar ou a desenvolver a linguagem corporal, tá? Por quê? Porque se a criança não fala, nós não podemos forçar a fala da criança, tá certo? Isso tem que ser natural. O que nós fazemos é o quê? Encaminhamos para a fonoaudióloga e a fonoaudióloga vai fazer uma avaliação para saber se essa criança tem condições de falar. Se ela tem, a fonoaudióloga vai fazer todo um trabalho para que ela fale, para que ela se comunique verbalmente. Mas se descobrir que não, que a parte da comunicação verbal foi afetada e que a criança não vai falar, a gente vai trabalhar a linguagem corporal. A gente vai trabalhar. Algumas famílias inserem a Libras, tá? Para o autista. Tá sendo um estudo super bacana isso, a inserção da Libras para crianças autistas não verbais, tá certo? E tem a questão do apontar. O que é que você vai fazer? E isso serve também para você que tem um filho típico, tá? Sua criança tá começando a falar e aí você vai ajudar seu filho a falar melhor, a se comunicar melhor. Muitas vezes os pais querem dar tudo na mão do filho, tá? Isso é amor, isso é carinho. Aí o que é que você faz? O filho faz, você já entrega o objeto que o seu filho quer. Tá errado. Você tem que incentivar o seu filho a falar, não entregue imediatamente, tá? Você incentiva. O que é, meu amor? Eu não tô entendendo. Diz pra mamãe o que é que você quer. Aponta pra mim. Aí ele vai apontar. Aponta, ó, você mesmo aponta, mostrando pra ele como é que se faz pra ele imitar. Criança aprende por imitação, depois a criança vai entender o sentido dessa imitação, tá? Então, primeiramente é uma imitação não funcional, que posteriormente passa a ser uma imitação funcional. Aí você vai apontar. Aí você vai dizer, você quer água? Diz pra mamãe, água. Então, você está incentivando o seu filho a falar. Outra forma que a gente faz, a gente coloca um objeto de interesse da criança no nível visual, acessível, porém a criança não tem condições de pegar, a criança não tem condições de alcançar. Então, está acessível aos olhos da criança, mas não está acessível às suas mãos, é maior do que o seu tamanho. A criança vai ter que fazer o quê para ter o brinquedo? Vai ter que se comunicar. Então, ela vai apontar, tá? A gente vai ensinar o nome daquele brinquedo, a gente vai ensinar a apontar, a gente vai ensinar como chegar até aquele brinquedo. Então, tudo vai depender da deficiência da criança, tá? Tudo vai depender se ela tem deficiência motora, né? Se não, se ela tem um prejuízo mais forte na fala. Então, tudo isso a gente vai trabalhar de acordo com a criança, tá? Mas aí fica uma dica de como você pode trabalhar a comunicação do seu filho. Deixa acessível aos olhos, mas não acessível às mãos. Aí ele vai ter que se esforçar para pegar o objeto que ele quer, tá bom? Gente, como eu já falei, né, mesmo na presença de apoio, quem é TEA moderado vai ter um pouquinho mais de prejuízo na interação social, tá? Normalmente eles costumam ser bem mais inflexíveis nos seus comportamentos, certo? Então, enquanto TEA leve, a gente na conversa, a gente consegue algumas coisas, no moderado já vai ser mais difícil, eles já vão ser mais inflexíveis, já vão ser mais rígidos na sua rotina, tá? Eles não gostam de rotina, eles não gostam de surpresas. Por isso que uma das comorbidades do TEA é o estresse, tá? Eles precisam dessa rotina e eles têm um comportamento repetitivo. Então, o que acontece? É muito comum a gente ver determinadas reportagens. Meu filho só toma leite no copo tal. Sei lá, o copo do Pateta. Tá? Uma vez, gente, eu vi uma reportagem no Face, eu achei a coisa mais linda. Aqueles copinhos que tem o biquinho, aí era de um determinado desenho, eu não lembro qual era, mas o copo quebrou.
E a criança tinha TEA e só tomava líquido nesse copo. Não aceitava outro de maneira alguma, mas o copo já estava tão velho, tão usado que quebrou. E essa mãe fez de tudo para encontrar um copo e não conseguia comprar porque não tinha igual. E aí fez tipo uma campanha no Facebook, se alguém tinha esse copo para vender. Pois você acredita que o fabricante mandou fabricar uma coleção desses copos e deu para essa criança? Ou seja, ele vai ter copo pro resto da vida com aquele desenho. Então, uma criança com TEA não aceita mudança, tá? Se ele tem o costume de tomar o leite de manhã, naquele determinado horário, todo dia de manhã, naquele determinado horário, ele vai tomar aquele leite e vai ser naquele copo. Tá certo? Se todo dia de manhã ele sai para ir à escola, no dia que não tem escola, ele sofre a diferença da rotina, tá? Por isso que agora, nessa pandemia, muitas mães tiveram problemas com filhos autistas, devido a essa rotina de todo dia ir à escola, ter a companhia dos seus coleguinhas, aquela professora, né, aquele ambiente, e do nada parou de ter. Então, não houve condições de conversar com a criança, não houve condições de preparar o emocional da criança para a mudança da rotina, né? Então, isso causou muito prejuízo em crianças com autismo. Outra característica... continuando falando dos movimentos repetitivos, tem criança com autismo que, sei lá, antes de sentar na carteira, roda ao redor da carteira. Roda 2, 3 vezes, aí senta. É um movimento repetitivo. Samira, é estranho? Pra ele não é, pra ele é prazeroso. E pra ele coloca as ideias dele no lugar, tá colocando seus sentimentos, ele tá entendendo a situação, tá certo? É o modo que ele encontra de se estabelecer, tá? Então pode ser estranho pra você, mas pra ele não é. Outra coisa, ele vai ter mais dificuldade de mudar de foco. Tá certo? Então, ele tem um foco e ele só vai mudar de foco quando ele terminar o seu objetivo. Que objetivo é esse? Ele é quem sabe, tá? Então, muitas vezes você quer mudar uma tarefa e ele não aceita, porque ele não terminou de realizar a tarefa que ele planejou aqui, ó, na cabecinha dele. Pode não ter sido a que você passou, mas foi a que ele entendeu e é a que ele vai fazer. Por isso que muitas vezes a gente diz, nós nos adaptamos ao TEA e não o TEA a nós. O que não quer dizer que nós não vamos dar disciplina, que nós não vamos pôr regras, não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo que nem sempre o que nós planejamos é o que ele planejou. E às vezes o que ele planejou é melhor para ele, tá bom? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. TEA grave ou severo. Nesse nível, os déficits são muito mais graves. A comunicação verbal e a não verbal é muito mais afetada. Samira, qual a importância do atraso da linguagem não verbal no diagnóstico do autismo? Na verdade, todas as características são super importantes, tá? Deixa eu explicar um pouquinho dessa linguagem não verbal que todo autista tem, tá certo? O que acontece? A não verbal também é conhecida como linguagem corporal. Vamos supor, eu vou fazer uma brincadeira com você, tá, Carlos? E a Marlúcia, eu vou soltar uma brincadeira com a Marlúcia. Aí eu olho pra ti e faço assim, entendeu? Pisco o olho. Então você já entendeu que o que eu vou falar é uma brincadeira, não é verdade, tá? Só que se eu fizer isso com uma criança com autismo, não vai entender. Então ele não entende a linguagem não verbal. Ele não entende essa linguagem corporal, tá? Se, por exemplo, ele disser assim, essa camisa tá bonita, só que a camisa tá muito feia. E eu disser, nossa, tá linda. Ele não vai entender a careta que eu fiz. Ele não vai entender o tom de voz que eu utilizei, certo? Então, eu disse que estava linda, mas eu quis dizer que estava feia. Como eu quis dizer? Pelo meu tom de voz e pela careta que eu fiz. Ele não vai entender. Então, ele tem um prejuízo na linguagem não verbal, tá? Outra característica da linguagem não verbal é quando ele não fala. Então, todas as pessoas têm a linguagem verbal e não verbal. Verbal, como eu já falei, a que fala, e não verbal é o corpo.
Algumas não possuem a verbal, como, por exemplo, surdo, né? O surdo não fala, então ele não tem a verbal, mas ele tem a não verbal. Alguns autistas, tá? Quem tem mutismo seletivo tem dificuldade na linguagem verbal e por aí vai, tá? Então a importância desse atraso é muito. Por isso que a gente bate tanto na tecla, Carlos, da intervenção precoce. Quando você observa características que não são comuns aos pares do seu filho, é interessante você procurar uma ajuda. Samira, mas eu procurei um médico e ele não me deu um laudo. Não tem problema, procura um psicopedagogo. O psicopedagogo vai trabalhar em cima das características que o seu filho apresenta. Mesmo que ele não seja laudado, tá? Ele vai observar, pela experiência, ele vai saber que o seu filho é autista. Ele só não vai poder lhe dar um diagnóstico porque essa não é a função do psicopedagogo, tá? Então ele não vai poder lhe dar um laudo, mas ele vai saber que seu filho é autista, mesmo sem um laudo, e ele vai trabalhar em cima das características que o seu filho já deveria apresentar e não apresenta, tá? Então essa é a importância. Quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhor, tá? Samira, e se eu levar o meu filho para um psicopedagogo, tá? Ele fizer toda essa intervenção e, sei lá, depois de 3, 4 meses, 6 meses de avaliação, de tratamento, de acompanhamento, o médico diz que o meu filho não tem transtorno nenhum. Meu filho é típico. E aí, joguei meu dinheiro fora? Não. Você auxiliou no desenvolvimento do seu filho, tá? Porque a psicopedagogia não vai trabalhar com excesso, tá? Então, mesmo que o seu filho não tenha transtorno, mas ele teve um atraso em alguma parte. E aí a psicopedagogia trabalhou em cima desse atraso. Então, a psicopedagogia auxiliou o seu filho, tá? Então, nunca é demais o trabalho da psicopedagogia. Então, o autista não consegue se comunicar com alguém surdo ou alguém mudo? Boa pergunta, Hanna. Pode, através da linguagem não verbal, tá certo? O que acontece? Tudo vai depender do autismo. A gente nunca pode generalizar, tá? Um autista leve, por exemplo, ou um Asperger, que hoje não se chama mais Asperger, mas está dentro do leve, ele pode perfeitamente se comunicar com uma pessoa surda. Como? Através de Libras, ele pode aprender Libras, tá? Se ele tiver um convívio social com uma pessoa que faça uso de Libras, ele vai aprender e vai se comunicar. Então, pode sim. E como eu disse, existem pais que sabem, né, que já foi diagnosticado que o seu filho não vai falar e faz uso de Libras para se comunicar com ele. Então, existem autistas utilizando Libras para se comunicar com as outras pessoas, tá? Então, é possível sim, tá bom? Ele consegue sim. Tudo vai depender do quanto ele foi desenvolvido, do quanto foi trabalhado nele esse aspecto, tá certo? Todo autista é capaz de qualquer coisa, desde que a gente observe o que foi afetado, o quanto foi afetado e o quanto essa criança está sendo incentivada. Tem criança com autismo que tem a maior dificuldade para andar, tem problemas motores graves, andam na ponta de pé, se desequilibram. Ah, então quer dizer que essa criança nunca vai andar como os outros? Vai! Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do tratamento que ela receber, o quão precoce seja esse tratamento, tá certo? Vai depender do prejuízo cerebral que ela sofreu, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado. A gente nunca pode fechar algo em relação ao autismo, tá bom? Obrigada, Carlos. Então, gente, olha só, a interação social para quem tem TEA severo é muito difícil, tá? Por quê? Porque ele normalmente tem um hiperfoco, ele só gosta de um assunto, tá? Ele só quer conversar sobre esse assunto.
e isso se torna algo muito indelicado, tá? Ele gosta de ficar um pouco mais só, justamente por ele não entender o que as pessoas típicas falam, por não entender como as pessoas típicas agem. As pessoas autistas são muito sensíveis, são muito sinceras e são muito boas. Gente autista tem um coração lindo. Então, muitas vezes, quem tem TEA não consegue entender a maldade humana. Muitas vezes, quem tem TEA não consegue entender por que o ser humano é capaz de maltratar um animal. Não consegue entender por que uma pessoa é capaz de maltratar a outra. Pronto, deu uma parada, mas agora voltou, graças a Deus. Então, gente, uma pessoa com TEA é muito sensível e ele consegue perceber muitas coisas que nós não percebemos. Então, muitas vezes, o TEA não vai querer, sabe? Ele não vai entender determinadas atitudes humanas, tá certo? Por quê? Porque ele é muito bom, ele é muito lindo, ele é muito sensível, ele tem um coração, assim, maravilhoso, sabe? Uma pessoa com TEA enxerga o mundo de forma tão diferente da gente, sabe? Que se a gente pudesse entender um pouquinho como TEA, eu acho que a gente poderia fazer até um mundo melhor, tá bom? Então, como eu disse, nível 3 vai ter muito mais dificuldade em lidar com rotina, com a mudança de rotina, tá? Então, não faça surpresas que vá quebrar a rotina de uma criança, de uma pessoa com TEA. Converse com ela, tá? Negocie com ela a mudança de rotina, tá? Você quer ensinar algo novo para ela? Vá fazendo isso aos poucos para que ela aceite, para que ela entenda. Você quer se aproximar de uma pessoa com TEA? Fale a sua linguagem, descubra o que essa pessoa tanto gosta. Vai estudar sobre o que ela gosta e vai conversar com ela sobre o que ela gosta. Aos poucos ela vai te dando confiança e ela vai ter interesse no que você gosta, tá? Mas primeiro você vai se interessar por ela, para que ela se interesse por você, tá bom? Gente, os movimentos repetitivos vão ser muito mais ativos, tá certo? Então, quem tem um TEA nível 3, você vai encontrar mais características como andar na ponta dos pés, ter um pouco mais de desequilíbrio, fazer alguns gestos que não são tão comuns, como, por exemplo, ficar balançando a cabeça, ficar, né, olhando para o lado, olhando para uma luz, se balançando. É porque eu não posso fazer os gestos aqui, senão, ó, eu bato a minha cabeça, tá? Mas alguns fazem um gesto mas tão assim rápido e tão de uma forma assim tão rápida que você tem a sensação de que vai bater a cabeça na parede, de que a cabeça vai bater na perna, né, na carteira da escola. Então a gente até se preocupa um pouco, tá? Alguns mexem as mãos, tá? Eu já tive aluno, gente, que para poder saber a resposta da prova, ficava mexendo com a caneta assim, ó. Aí ficava, olhava para um lado, olhava para o outro e mexendo na caneta, roda na caneta. Aí eu ficava de longe olhando e eu dizia, ele tá começando a lembrar da resposta da prova. Aí ele escrevia. Assim que ele terminava de escrever, ele fazia assim, ó. Gente, quando ele fazia isso, eu dizia, ele acertou a questão. Dito e feito, né? Então, toda vez que ele acertava a questão, ele fazia a mesma coisa, né? E enquanto ele tava lendo, o que ele fazia? Ele batia as pernas desse jeito assim no chão, ó. Ficava batendo as pernas, certo? Às vezes, alguns alunos olhavam, mas não olhavam como preconceito, olhavam preocupados, porque tinha carinho por ele e tinha medo dele se machucar, porque pode se machucar, né? Imagina, se ele batendo com tanta velocidade os pés no chão, ele pode, de repente, virar a cadeira e cair. Pode, né? Então, assim, mas a gente não pode interromper esses movimentos, né? Essas estereotipias. A gente não pode. O que a gente pode é procurar oferecer maneiras para que ele faça essas características sem se machucar, né? Então, se a gente puder colocar uma carteira mais confortável, um lugar
mais confiável. Então, tudo isso a gente vai ajudando. E de preferência, não ficar olhando, tá? Se você tá vendo uma pessoa tendo essas estereotipias, não fica assim, ó. Tá? Não fica, tá? Porque é pior pra ela. Ela percebe, ela sente. E principalmente, se ela tiver acompanhado de pai e mãe, nossa, gente. Imagina o coração de pai e mãe vendo que as pessoas estão olhando. É muito ruim. Eu li um livro que falava sobre uma menina com TEA. Há uma parte em que ela está com o menino e ele entrega um isqueiro a ela, que começa a balançar o objeto para o lado e para o outro. Exatamente, Hannah. Foi muito bom você falar sobre isso. Uma das características do TEA é não saber utilizar o objeto da forma como ele foi feito para ser usado. O exemplo que a gente mais usa é o carrinho, tá? O carrinho, ele não foi feito para a criança passar ou pela pele, ou pelo chão, por cima da cama. Então a criança pega o carrinho e sai arrastando. Muitas crianças com TEA vai pegar o carrinho e vai ficar fazendo assim na roda, ó. Tá? A boneca, a gente normalmente não pega a boneca e faz assim, imitando mamãe. Criança vai pegar a boneca pelas pernas, colocar de cabeça para baixo, tá entendendo? Vai colocar aqui debaixo do braço. Então você percebe que ela não tem as mesmas atitudes que os seus pares, tá? Por isso que no isqueiro ficou balançando um objeto para um lado e para o outro. Provavelmente não sabe o que é, talvez nem saiba o que é um isqueiro, né? Porque normalmente quem utiliza isqueiro é adulto. Ela não tinha ideia de que era algo perigoso. Com certeza, nem ela, e eu espero que quem deu também não, né? Que não tenha sido feito por maldade. E de que o menino queria o mal dela. Ai, o menino queria, né? Pois é, infelizmente, esse é um dos medos, Hannah, dos pais. Por isso que eu gosto tanto de cuidar de família, né? Por isso que a minha área que eu quero é focar na família. Cuidar de crianças atípicas, mas eu não quero cuidar diretamente das crianças atípicas. Eu quero cuidar dos pais. Por isso que eu tô fazendo psicanálise, né? Para complementar os meus estudos, complementar a questão da terapia. Por quê? Imagina, Hannah, imagina quem tá me assistindo. Você saber que uma pessoa pode fazer mal pro seu filho, que tem TEA, ou que tem qualquer outro transtorno, né? Porque eu tô falando de TEA. Você saber que você vive num mundo agressivo. Você vive num mundo em que a empatia tá cada vez mais embaixo. Que você vê que as pessoas têm... Claro que eu tô generalizando. Graças a Deus não são todas as pessoas. Mas muitas pessoas têm prazer em prejudicar o outro, né? Eu tiro por mim, gente. Recentemente roubaram o meu Instagram. O meu Instagram... com mais de 1.500 seguidores. Gente, eu dava tanta orientação gratuita, eu fazia acompanhamento, dando essas orientações a pessoas que não tinham condições financeiras. Eu dava instrução para essas pessoas para procurarem CAPS, né? Como elas deveriam agir para procurar ajuda para o seu filho, porque elas não tinham entendimento. Aí a pessoa rouba o meu Instagram, apaga o meu Instagram, eu perco o contato com essas pessoas. Gente, eu fiquei arrasada, eu chorei, porque no meu coração eu fiquei pensando, e essas pessoas que estavam precisando de mim, como é que essas pessoas vão me achar de novo, né? Então o que que eu tô fazendo? Eu tô passando recado no Instagram de várias pessoas pedindo que por favor divulgue, que por favor me acompanhe, para que eu possa reencontrar essas pessoas, para que eu possa voltar a ajudar essas pessoas que não têm conhecimento. E não se engane. Nós estamos numa época em que a tecnologia está em alta, mas muitas pessoas não têm informação. Só para vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna, ela fazia o 3º ano à noite, e isso, gente, já tá com uns 7, 8 anos, tá? E ela me procurou, ela sabia que eu já estudava inclusão, que eu já trabalhava com essa área, e ela me procurou. E ela disse, professora, eu tenho um filho com autismo. Eu disse, é? Ela é. Professora, eu não sabia nem o que era isso. Quando o médico disse, seu filho é autista, eu perguntei, o que é isso, doutor? O meu filho vai ser bem altão, é? Ele vai ser tipo um gigante, vai crescer muito? Gente,
Uma pessoa que está no 3º ano do ensino médio, ou seja, tem estudo, né? Não sabe o que é autismo. Achava que o seu filho ia ser gigante. Então, o que eu quero com esse exemplo? Mostrar para vocês que ainda existe muita desinformação. Ainda existe muitas pessoas que não sabem nada sobre autismo, mesmo sendo tão divulgado, tá? Mesmo existindo leis, tá certo? Mesmo o Marcos Mion fazendo tanta propaganda porque o seu filho é autista, tá, gente? Então, quando roubaram o meu Instagram, eu fiquei arrasada. Gente, vocês não têm ideia. Eu vivi um luto, tá? Eu vivi um luto. Eu fiquei desanimada, eu pensei em desistir, sabe? Assim, foi algo que me afetou bastante. Tanto por todo o meu esforço, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, né? O meu estudo, mas principalmente pelas pessoas que eu vinha ajudando e que agora eu não tenho mais contato. Né? Porque apagou tudo, zerou. É como se aquele Instagram nunca tivesse existido. E aí eu pergunto, pra quê? Me diz, pra que fazer isso? Eu tava prejudicando a quem? Eu tava fazendo mal a quem? A ninguém. Porque tudo que eu escrevia era com as minhas palavras. Quando eu utilizava as palavras de outras pessoas, eu colocava fonte. Tá certo? Tudo que eu falo pra você é baseado nos meus estudos, eu tenho como provar. Eu deixo bem claro que eu ainda não posso clinicar, porque eu só vou poder estagiar no ano que vem devido ao Covid, tá certo? Então, assim, eu trabalho através da clareza. Mas mesmo assim, alguém me prejudicou. Então, imagina o coração de um pai e de uma mãe sabendo que o seu filho é autista, inocente, puro, sem malícia, uma pessoa totalmente amável, uma pessoa de uma certa forma indefesa, por aí no mundo, com tantas pessoas maldosas. É por isso que os pais de uma criança atípica sofrem tanto, porque tem esse medo, né? O que vão fazer com meu filho? E se eu morrer, o que vai acontecer com meu filho? Então existe toda uma preocupação, tá certo? Então vamos aqui para a parte do diagnóstico. Como eu disse para vocês, quem dá o laudo é o médico, tá certo? Não existe exame de imagem, não existe exame de sangue que detecte TEA, não existe, tá? Então você não vai fazer de repente um eletrocefalograma, você vai fazer uma ressonância magnética e vai estar lá como resultado transtorno do espectro do autismo. Não. Tá certo? O médico vai perceber através do quê? Primeiro vai fazer uma anamnese, que é uma conversa com os pais, vai analisar tudo que os pais estão dizendo, vai fazer uma análise do comportamento da criança, vai avaliar a criança. Existem testes próprios que esses médicos têm, e aí ele vai preenchendo esses testes de acordo com as respostas dos pais, com a resposta da criança e as características da criança. Provavelmente esse médico vai pedir exame de imagem ou uma ressonância, algo do tipo. Para quê? Para ver quais as áreas do cérebro foram afetadas, tá? E vendo quais áreas do cérebro foram afetadas, fica mais fácil dele indicar quais são os profissionais adequados para ajudar o seu filho. Por exemplo, se aqui no lobo temporal, no pré-frontal, perdão, lobo temporal é pra cá. No pré-frontal, vai parte da comunicação social, né? Vai ter interferência na interação social, na comunicação. Oi, gente, pra quem tá entrando agora, boa noite, beijos. O médico já vai fazer uma orientação, tá certo? Ah, não, ele vê que já tem um prejuízo na fala, já vai no fonoaudiólogo. Então, os exames de imagem auxiliam o médico a perceber quais são os prejuízos que a criança já apresentam ou possivelmente apresentará, tá certo? Mas exame de imagem não dá o diagnóstico. Samira, a psicopedagoga, diagnosticou meu filho como TEA. Não, a psicopedagoga não diagnosticou. A psicopedagoga fez um relatório, tá certo? De acordo com as observações dela, para que você leve ao médico e esse relatório auxilie ao diagnóstico.
tá bom? Psicopedagogo não dá diagnóstico, por mais que ele tenha 100% de certeza do que o seu filho tem. Ele não dá. Por quê? Porque não é a sua função, tá certo? E uma das coisas que a gente aprende é a respeitar a função do outro. A gente trabalha em parceria. Psicopedagogia é amiga da psicóloga, então a gente trabalha juntas, tá? Eu não vou fazer o trabalho da psicóloga, eu vou trabalhar junto com ela. Fonoaudióloga, a gente vai trabalhar juntos. Terapeuta ocupacional, trabalhar junto. Pediatra, trabalhar junto. Então, sempre assim, tá certo? Então, aquele relatório não é um diagnóstico, é um auxílio para o seu médico. Gente, e o tratamento? Existem vários tratamentos, tá certo? Tudo vai depender das características do seu filho, do nível do TEA e das características que o seu filho apresenta, tá bom? Então, a gente não pode fechar um tipo de tratamento. O que é muito utilizado hoje é a ludoterapia, que é justamente a utilização de jogos e brinquedos para a interação social e o contato visual da criança. A ludoterapia tem sido muito benéfica para auxiliar as crianças, tá? A ludoterapia é feita de forma individual e é feita em grupo, justamente para auxiliar na interação social. O visual também, né? Porque a criança tá vendo, tá percebendo cores, também tem a sensibilidade, porque quando joga, toca, né? Então, isso melhora a sensibilidade da criança, tá? Algo que está sendo muito utilizado pelos psicopedagogos, gente, é a terapia naturalista, que eu não sei se vocês conhecem. É uma das inteligências múltiplas, né? A inteligência naturalista, que é trabalhar justamente com a terra, trabalhar com planta, trabalhar com rosa. Então, isso normalmente não é feito em clínica. Normalmente é feito em terapia domiciliar, certo? A criança apresenta o dom pela natureza, apresenta o gosto, o interesse pela natureza. A gente percebe que a criança sabe coisas sobre a natureza e a gente vai desenvolver mais ainda as características da criança por meio disso. Então, normalmente, a casa tem um jardim. Aí a gente vai pisar descalço na terra, a gente vai molhar a terra, vai pisar, a gente vai pegar, a gente vai plantar uma rosa, a gente vai plantar um pezinho de feijão. Muitas coisas. Vai depender do interesse da criança, da idade da criança, daquilo que ela já seja capaz de fazer, daquilo que o jardim possa oferecer, tá bom? Então, essa terapia naturalista está sendo muito utilizada e está sendo bem aprovada, tá certo? Outra coisa também, alguns pais permitem, né, dão a autorização para o psicopedagogo passear com seu filho, tá? Então, o psicopedagogo dá uma voltinha, seja no shopping, na pracinha, né, em algum ambiente que seja relativamente seguro. E eu falo relativamente porque hoje, né, não tem mais lugar seguro. E aí, vai trabalhando coisas, interações com a criança. O que é aquilo? Para que serve? Como é que a gente pode agir em tal modo? E tal. Então, a gente vai trabalhando externamente a criança. Tudo com autorização dos pais, tá certo? É muito bom lembrar isso. Tudo o que a psicopedagogia faz é em consonância com as características da criança, com as suas necessidades e com a autorização dos pais, tá bom? Existem também, gente, medicamentos, tá? Só que esses medicamentos não costumam ser para TEA. Não costumam ser para diminuir estereotipia, para diminuir alguma característica, movimentos repetitivos, para que ele fique mais falante. Não existe remédio para TEA. Não existe. A medicação é utilizada normalmente para comorbidade. Quais são as comorbidades mais comuns? Lembrando, pode apresentar qualquer tipo de comorbidade. Qualquer um. Porém, as mais comuns são alteração no sono, tá? Muitas crianças com TEA têm um sono agitado,
certo? Muitas vezes não consegue dormir e aí tem que utilizar medicamento. Ansiedade, nossa, essa é super comum. Por isso que a autista gosta tanto de rotina, por isso que a rotina é tão importante, porque auxilia na diminuição da ansiedade. Então, a ansiedade é uma comorbidade super comum em autistas. E aí, o psiquiatra, né, provavelmente passará um remédio para diminuir essa ansiedade, para acalmar a criança. Bipolaridade, muito comum, tá? Deficiência intelectual, acontece quando o nível já vai aumentando, tá? Déficit na linguagem, seja a linguagem verbal ou a linguagem corporal. Depressão é outra comorbidade muito comum em TEA, a depressão. Por que muitos TEAs têm depressão? Eu não disse pra vocês que pessoas com TEA são sensíveis, são inteligentes, percebem o que nós não percebemos, têm um olhar aguçado, têm uma percepção muito melhor do que a nossa, percebe detalhes. Então vocês acham que eles não percebem o preconceito que eles sofrem? Vocês acham que eles não percebem os olhares críticos? Vocês acham que eles não ouvem determinadas palavras? Então, às vezes, eles não conseguem entender o porquê das nossas atitudes, mas ele entende as nossas atitudes. Então, gente, isso causa depressão, eles percebem que são diferentes. Causa depressão eles não conseguirem realizar determinadas tarefas que eles veem que seus pares completam. Então, eles se sentem inferiores porque eles veem os outros fazendo. Por que ele não faz? Porque, por exemplo, lá na escola, quem fica em tempo integral, né, uma creche ou coisa desse tipo, o seu coleguinha já consegue vestir a camisa e ele não. Ele não consegue se expressar, ele não consegue colocar isso pra fora, mas ele consegue sentir. Então, causa depressão. Fora que a gente não sabe como é o convívio dentro de casa. Eu sempre falo que toda criança, para se desenvolver bem e se tornar um adulto maduro, precisa de um ambiente harmonioso. Uma criança com TEA não é diferente, tá certo? Então, ela precisa de um ambiente que estimule o seu desenvolvimento e não que atrapalhe. Epilepsia. Também é comum epilepsia em crianças com TEA, tá? Não tanto quanto a depressão e a ansiedade, mas acontece, certo? E aí é preciso o uso de medicamento para controlar. Por quê? Porque a epilepsia ela pode causar outros problemas, tá certo? Outros déficits na área cerebral. TDAH, outro transtorno muito comum, outra comorbidade muito comum. Por isso que às vezes você diz assim, mas criança autista não é para ser quieta? Esse menino é elétrico, porque ele tem TDAH. Então, junta o TEA com TDAH. Imagina aí, bota no liquidificador, no que vai dar, né? Então, ele precisa de medicamento para tratar o TDAH, para poder conseguir fazer o tratamento, a intervenção adequada para o TEA. E também vai fazer a intervenção para o TDAH, viu? Não pensem vocês que é só remédio não, porque não é. E por último, gente, o outro transtorno mais comum, e também pra gente encerrar, porque eu tenho menos de 4 minutos, toque. É muito comum pessoas com TEA ter toque. E por quê? Porque é muito comum você encontrar características de perfeccionismo em TEA. Pode prestar atenção que eles arrumam os brinquedos bem direitinho daquele mesmo jeito. As roupas são arrumadas do mesmo jeito. Tem toda uma sequência que é lógica para ele. Nem sempre é pra gente, mas para eles, essa sequência é totalmente lógica e precisa ser seguida. E aí isso desenvolve o toque, tá? Esse excesso de cuidado, esse excesso de rigidez, esse excesso de zelo acaba desenvolvendo o toque. Então, precisa fazer o tratamento para o toque também. Então, além de termos que cuidar das características comuns do TEA, nós também temos que cuidar das características das comorbidades. E eu queria terminar essa live com uma frase do Dr. Leonardo Maranhão, que eu gostei muito. O autismo é ver o mundo de um outro jeito. E cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.
Olha que coisa linda, gente. Eu amei essa frase, né? Nós temos que encontrar uma maneira de entender as diferenças, tá? Então essa é a nossa função aqui na Terra, entender as diferenças, aceitar as diferenças, ajudar as diferenças para que elas se tornem cada vez mais semelhantes ao que é igual, tá? Pausou de novo. Eu espero ter contribuído um pouquinho, enriquecido um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada, né? Pleno sábado à noite, vocês estarem aqui me ouvindo. Obrigada por acompanharem as postagens, as palavras de carinho, ao apoio. Tudo isso, gente, me incentiva bastante, me ajuda bastante, não apenas emocionalmente, como me ajudar a continuar, a ajudar quem tá precisando. Então, muito obrigada. Se vocês pensam que eu só ajudo, não, eu sou muito ajudada através desse Instagram, tá? Ele tem um valor emotivo muito grande para mim. Então, muito obrigada. Eu peço a vocês que me ajudem na divulgação da inclusão, tá certo? Que a gente procure tornar esse mundo cada vez mais igual. Tá certo? Que a gente possa respeitar cada vez mais as pessoas com transtorno, que a gente possa entender, que a gente possa, sei lá, estudar, procurar facilitar a vida dessas pessoas cada vez mais. Então eu peço a ajuda de vocês nessa divulgação, nesse apoio e não a segregação. Não vamos aceitar escolas que segreguem. Escola especial nunca mais. Escola inclusiva, sim. Então, lugar de criança atípica é dentro da escola regular, estudando com crianças típicas. Uma trocando experiência com a outra e as duas amadurecendo juntas e formando uma sociedade igualitária sempre. Conto com vocês nessa luta, nesse apoio, tá bom? Um abraço enorme, um excelente final de semana, um grande beijo a todos. Tchau, tchau.